Então, Toinho, como estava comentando contigo, eu sou bastante ignorante em relação ao jogo de xadrez e também tanto cética em relação a todo tipo de jogo, né? Mas o que me deu vontade de puxar esse bate-papo contigo foi que eu achei que só eu era ignorante, né? Nesse campo, mas eu estava num grupo conversando com um grupo de mais ou menos 30 pessoas, a gente estava conversando sobre outro assunto e surgiu o xadrez no meio e alguém queria saber exatamente qual que era o papel da dama, né, dentro do jogo, e ninguém soube responder, ninguém sabia exatamente quem que era, o que fazia o rei, o que fazia a dama. E de certa forma eu fiquei um pouco feliz assim de não ser a única ignorante do assunto, E sobre eu o fico assunto. infeliz de você não ser a única ignorante, porque significa que tem muito mais gente que desconhece o básico, né, do que é o jogo de xadrez, que tem uma imagem pública, é conhecido em todo o planeta Terra, o xadrez, todo mundo sabe que existe esse jogo, é, sabe que tem um rei, a dama e cavalo, né, peças básicas assim, os peões, mas a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é e nem para onde vai. Um jogo que é um jogo muito especial. Tinha um jogo de inteligência, desses jogos matemáticos, jogos lógicos, né? Jogos de inteligência não são jogos de habilidade física e nem são de jogos de sorte, né? Aquela coisa de você lançar o cara ou coroa, a moeda, o dado, o sorteio, né? Para ver se as cartas, né? Para saber se sai bom ou ruim. Não, não existe nada disso. O xadrez é um jogo de estratégia, né? Onde você tem um exército de 16 peças contra outro exército de 16 peças num tabuleiro de 64 casas. Então não entra dado, não entra sorteio, não entra nada, é só a estratégia de um contra a estratégia do outro. O objetivo do jogo é dar checkmate ao rei adversário. O que é o cheque? O cheque é uma ameaça, colocar em xeque, uma expressão corrente, né? Então, você colocar o rei adversário ameaçar, deu-se um cheque. Mas ele tem uma escapatória, ele sai, o cobre com uma peça de defesa, de alguma maneira não, ele escapa. Mas o checkmate é o cheque do qual o rei não consegue escapar. O rei é uma peça que você nunca chega a tomar ele, comer, como se diz no jogo da dama, né? Você ameaça e ele escapa. Se você ameaçar e ele não tiver para onde escapar, então esse é o checkmate, acabou a partida. Então, teoricamente, o objetivo da partida seria dar checkmate ao rei adversário. É claro que num nível de principiantes isso acontece muito, mas depois que você é um jogador mais experimentado, você chega numa situação que sabe que o mate é inevitável, então da ética, faz parte da ética do jogo abandonar a partida, inclinar o seu rei, cumprimentar o adversário, reconhecer a sua derrota, porque chegou numa situação em que realmente a sua posição é estrategicamente perdida. Com mais alguns poucos lances, o adversário vai ganhar a partida. O valor do rei é o valor da partida inteira, né? Porque o objetivo do jogo é ameaçar o rei de um modo que ele não consiga escapar. Então, o rei nunca é tomado, né? Você diz assim, eu perco o meu rei, mas em compensação eu ganhei uma outra peça do adversário. Isso não existe, porque o rei não sai do tabuleiro. Ele fica lá até Então não se usa esse termo comer, usa tomar. Não usa tomar. No xadrez não usa. E se toma todas as peças menos o rei. Menos o rei. Toda a peça é tomável, pode ser tomada, né, por uma outra peça, mas o rei não. O rei ele é. O valor dele é absoluto, é o valor da partida. Agora, se a gente vai comparar a força das peças, o que elas são dentro do jogo, a dama é a peça mais forte. A dama tem o movimento mais amplo, ela se move em todas as direções, como o rei também, mas o rei se move em todas as direções, só uma casa de cada vez. A dama, quantas casas tiver livres à sua frente, ela só não pode pular por cima de uma peça, mas se tem uma diagonal ou uma coluna aberta, ela vai até onde, o movimento dela vai até onde estiver aberto. Então você tem as peças, você tem uma fileira de peões,
O peão é aquele que só anda para frente, uma casinha de cada vez. Você tem as peças atrás. Tem as peças maiores, que são as torres e a dama. Cada jogador tem 2 torres e uma dama. Tem as peças ligeiras, que são o cavalo e o bispo. Então, essas peças compõem, digamos assim, o exército, a hierarquia, né? Que tem movimentos diferentes. O cavalo é a única peça que pode saltar sobre as outras. A torre se move em linhas retas, fileiras e colunas. E o bispo só pelas diagonais. Então o bispo que está nas casas brancas, ele só pode andar pelas casas brancas. E o bispo que está nas casas de cor preta, ele só pode se movimentar pelas casas de cor preta, né? Então tem as peças têm funções diferentes umas das outras. E o segredo do jogo é combinar essas funções. Um bispo sozinho não faz nada, mas um bispo combinado com um cavalo, o bispo vai pelas casas brancas, o cavalo vai pelas casas pretas e os dois se combinam, potencializam a ação de um e de outro. Então a estratégia do jogo é combinar as peças para poder obter melhores resultados, fazer um ataque combinado. Aprender a jogar xadrez é facílimo, aprender a jogar bem, aí é mais difícil, leva mais tempo, você tem que se dedicar, e aí é onde entram as outras características do jogo que a gente chama de um jogo arte-ciência, né? O xadrez tem uma extensa literatura, todos os anos se edita milhares de livros de xadrez, ela exige pesquisa, estudo, né? Pesquisar as variantes, as aberturas, as características do final da partida, né? Final em que você só tem as torres no tabuleiro. Eu tenho uma torre, 2 peões, o meu adversário tem uma torre e 3 peões. Como é que é esse empate? Qual é o resultado dele? Vai dar para empatar? Eu posso ganhar? Depende. Estudos e livros e xadristas que têm um verdadeiro laboratório de pesquisa, né? E hoje em dia com computadores, você bota as posições nos computadores e manda os computadores analisarem exaustivamente, assim, durante dias, o computador malhando naquela posição, calculando todas as possibilidades, até você poder apresentar para os seus alunos, para os seus leitores, ou para você mesmo na partida que você for jogar, aquelas características daquela posição e o tipo de jogo que é mais indicado. Então é uma ciência que exige muito estudo e ao mesmo tempo é uma arte porque ela provoca um prazer estético, né? A beleza dos lances, o inusitado, a surpresa, a combinação que tem uma simetria e tem uma dimensão psicológica inquestionável, né? Primeiro porque você está lidando com arquétipos, né? Esse jogo foi se formando ao longo da história da humanidade. Ele começou no Oriente séculos atrás. Então os bispos, por exemplo, são peças que evocam a Idade Média, o poder da igreja na Idade Média. Os cavalos são a cavalaria, historicamente usada nas guerras. As torres são aquelas fortificações ou então carros de combate, né? Nas guerras antigas. Então ele foi sendo, né, a dama, a nobreza, o rei, a realeza, todos são arquétipos que estão na formação de todos os povos, né? E que ao penetrar nesse reino, você está jogando um partido de xadrez, você está mexendo com coisas muito profundas dentro da psique humana, e além de determinadas figuras, como a figura paterna no rei, a figura materna na dama, que você possa fazer qualquer tipo de projeção para ficar numa psicologia mais freudiana, talvez até um pouco mais superficial em relação ao que o jogo, uma análise mais arquetípica do jogo possa oferecer. Então o xadrez é um mundo, né? Tem muitas coisas e tal, né? Agora, ele também serve para um nível de diversão, né? De 2 velhos aposentados jogando no banco de uma praça, né? Ou crianças numa escola.